Olá, seja bem-vindo ao canal Karsug. Eu sou a Cláudia Karsug e hoje nós escolhemos estes dois carros para falar para vocês. Se você é fã de carro como eu, se inscreva, ative o sininho de notificações para cada vez que tiver um vídeo novo você ficar sabendo. Tivemos a ideia de pegar dois Onix, a versão anterior LTZ e esta versão topo de linha Premier, para mostrar para você o que mudou. Basicamente mudou tudo. Vocês podem ver que o que eles têm em comum na frente é a gravatinha Chevrolet. Vocês podem ver que este carro é maior, vou falar para vocês 23 centímetros maior e 4 centímetros mais largo. O conjunto óptico já é bem diferente. Ele perdeu essa assinatura DRL aqui e ganhou aqui embaixo. A inserção dos faróis de neblina, como vocês podem ver, ficou totalmente diferente. Inclusive aqui ele perdeu na frente o farol de neblina e ganhou este acabamento em plástico preto. A grade, totalmente diferente. Ela cresceu para baixo e aqui para cima também com a gravatinha colocada na grade. Vocês podem ver que é bem diferente. A lateral também, aqui não dá para ver, mas o tanque de combustível, a abertura do tanque de combustível mudou de lado. Depois a gente vai virar os carros para vocês verem. Os espelhos são diferentes, a curvatura dos vidros é diferente, a coluna C é diferente, enfim, o carro mudou totalmente. Vem comigo ver os detalhes deste daqui agora. Como eu mostrei, o conjunto óptico mudou. O farol agora, a lâmpada, é uma lâmpada tipo canhão de projeção. E aqui embaixo veio a assinatura do carro, junto com esse plástico preto. O capô ganhou novos vincos e a curvatura dele é diferente. Esse também é um sistema de proteção em caso de colisão com humanos, por exemplo. Vindo aqui para a lateral, vou passar aqui na frente de vocês, as rodas. Neste modelo, a roda é aro 16 com pneus 195/55. O repetidor do pisca veio para cá, para cima do paralama. E aqui vocês podem observar sensor de estacionamento na frente e aqui nas laterais, que tem um botão lá dentro que você pode desativar. Isto é opcional nessa versão, ele não é de série. Continuando aqui na lateral, os espelhos também mudaram de formato, estão maiores. E aqui do lado de dentro, depois a gente vai mostrar em detalhes, ele tem um alerta de ponto cego. Legal que é diferente dos outros carros, onde o alerta do ponto cego é no próprio espelho. Ele fica aqui dentro, então quando ele acende é mais fácil de você ver a diferença. As maçanetas ganharam esse filete cromado e o sensor de presença da chave, que a gente já vai mostrar. Aqui, esta coluna ganhou este plástico aqui tampando, que também é diferente, com o friso cromado. Novamente as rodas e o conjunto óptico da traseira também mudou totalmente. E todas as curvaturas vocês podem ver que estão diferentes. Aqui o sensor de estacionamento traseiro, que também eu falei para vocês que é um opcional. Aqui tem mais um pouco desses refletores vermelhos. E agora vamos olhar o porta-malas. Eu vou abrir o carro. O porta-malas dizem que diminuiu. Eu chequei os dados, ele tem 275 litros. O dado do Onix anterior era 280. Então aí talvez tenha perdido 5 litros ou seja uma diferença na forma de medir. Aqui os bancos são bipartidos e podem ser rebatíveis. Se você rebater, você chega a uma capacidade de 1.123 litros. Tem um acabamento em borracha aqui dentro e aqui embaixo a gente tem um step com a roda tipo temporário, que é uma roda aro 15 em aço. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu abri manualmente o porta-malas. Ele ganhou um botão aqui atrás que a versão anterior não tinha. Então agora eu vou fechar e vou convidar vocês a conhecer o carro lá dentro comigo. Uma das grandes mudanças foi a chave. Ela não é mais a chave canivete, é uma chave presencial. Então agora eu vou apertar por 5 segundos aqui para poder abrir o carro e vocês vão ver que os vidros abrem todos juntos. Vamos lá, conhecer aqui a parte de trás. Vou sentar no lugar do passageiro. Quero mostrar algumas coisas para vocês. Aqui é plástico, aqui um acabamento diferenciado, também em alguma estrutura plástica. O que ficou diferente aqui
parece dar uma impressão de 3D, o acabamento da caixa ficou bem legal e a abertura da maçaneta cromada. Quero que vocês vejam a distância que vocês sempre me perguntam. Estou sentada, esse carro cresceu de entre eixos 2,3 centímetros. Então eu tenho uns 10 centímetros para o banco da frente. Não é muito, tá? Estou bem sentada, mas não é muito. E aqui atrás eu tenho menos de 10 centímetros para a cabeça. Lembrando que eu tenho 1,64 m. Então uma pessoa alta aqui vai sofrer, vai sentir. O banco, vamos mostrar, tem o lugar, espaço para revista, só desse lado. E vocês vão notar a diferença, o encosto aqui do pescoço, ele é inteiro. O banco não tem mais aquela divisão, onde você levanta, ele é inteiriço. Aqui atrás a gente tem, não sei se dá para ver, duas saídas USB, o que ajuda muito, fica super confortável para quem está sentado aqui atrás, não no lugar do meio, que obviamente quem está no meio acaba sendo prejudicado, porque tem este túnel aqui no meio que é elevado e o joelho acaba batendo no apoio de braço central. O acionamento de vidro também elétrico, como toda a outra parte que eu vou mostrar para vocês. O acionamento do vidro traseiro elétrico deixou de ser aqui embaixo e passou a ser aqui em cima. Em termos de ergonomia, melhorou muito, tanto atrás quanto na frente. A gente vai ver lá na frente depois. E eu quero falar um pouco algumas medidas para vocês que são importantes. O carro tem 4,16 m de comprimento, 1,73 m de largura, 2,55 de entre-eixos e 1,47 m de altura. E ele pesa 1.113 quilos. Vamos lá para frente agora ver o resto. Vamos ver o interior desse carro. Porta. O que eu falei da ergonomia, isso daqui no outro carro era muito para frente. Então quando você estava com a mão assim, normalmente ao apertar o botão, eu sempre apertava o botão do vidro traseiro, não era do vidro da frente. O vidro da frente tinha que ir com a mão mais para frente. Isso foi reestudado e agora está no local certo. Tanto o controle dos espelhos, dos vidros, quanto o controle dos espelhos. Vocês vão ver aqui novamente aquela tela que eu falei, que dá uma sensação de 3D do alto-falante. Aliás, esse alto-falante tem duas caixas na frente, duas atrás e dois tweeters, tem um som muito bom. Aqui um porta-objetos grande e o que ficou muito legal dessa versão é que ele tem essa opção com duas cores. Essa opção é para essa versão, tanto aqui quanto no painel, vocês vão ver, e no banco. Vocês podem ver que é um banco de couro. Aqui ele é furadinho para ser ventilado e em duas cores. E como eu mostrei, o encosto de cabeça é inteiro junto com o banco. Aqui a regulagem de altura agora é através dessa alavanca, então eu regulo aqui e a regulagem do encosto aqui neste botão. Aqui pequenininho, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas agora é a alavanca da gasolina, não é mais automática como era antes. E eu vou mostrar para vocês o ajuste, a direção agora tem ajuste de altura e de profundidade, coisa que antes não tinha de profundidade. Aqui dentro também as mudanças foram enormes. Vamos começar pela direção. Mudou o formato dela. A direção anterior tinha uma empunhadura, ela era mais gordinha. Continua em couro costurado e aqui ela é um pouco mais retinha, que é uma pegada que eu venho falando para vocês de esportividade que os carros vêm colocando. Aqui desse lado a gente tem toda a configuração de piloto automático e desse lado a gente tem rádio e aqui você ativa através de voz e aqui você muda as estações. O painel é um painel monocromático, de um lado a gente tem os RPM e do outro lado a velocidade. E aqui a gente vai mudando para velocidade média, consumo instantâneo, autonomia do carro. Consumo médio, eu estou fazendo 7,5 km por litro com gasolina. Aqui consumo médio de novo e volto para o velocímetro digital. Os faróis agora estão nessa alavanca aqui do lado esquerdo, saíram aqui do painel, que eu também achava mais difícil, em termos de ergonomia mais difícil. A partida nessa versão é por botão e aqui a gente tem a regulagem dos limpadores de para-brisa dianteiro e traseiro. Vindo para cá, não sei se vocês lembram, a tela era aqui embaixo do multimídia, o Multilink. Agora é uma tela flutuante de 7 polegadas. Quero mostrar uma configuração, eu entrei em configurações, uma coisa bem legal. Quando você sai do carro e esquece a chave dentro,
eu ativei o alerta de chave deixada no veículo. O que que acontece? Ele dá um alarme sonoro, ele dá uma buzinadinha para que você veja que você esqueceu alguma coisa. Aqui a gente tem acesso a Apple CarPlay e Android Auto através da conexão USB aqui da frente. Uma coisa muito legal. Wi-Fi. Sim, esse carro vem com um modem de Wi-Fi. É um Wi-Fi da Claro, um modem da Claro, onde você compra o pacote de internet que te interessa. Então, onde você estiver, você não precisa usar a internet do seu celular, e sim a internet do carro. Isso tudo está conectado ao serviço OnStar. Esse serviço OnStar oferece uma série de facilidades, desde a segurança até você querer saber onde tem um posto de gasolina próximo, onde tem um restaurante. Se você sofrer um acidente, também ele conecta com a central. A Chevrolet foi a primeira a colocar, principalmente num carro de entrada como no Onix. Aqui você pode ver a climatização, está desativado, o ar-condicionado é digital nesta versão. E aqui você tem todas as opções de como colocar o ar-condicionado. Aqui, por exemplo, para a recirculação interna. A velocidade continua forte, mesmo a gente regulando aqui nas configurações, a primeira velocidade daqui, a gente tá lá, a primeira, sai bastante ar. Normalmente tem que dividir um pouco para frente, um pouco para o pé para diminuir. Isso no outro era bem forte e eu achei que continua nesse da mesma forma. Aqui a gente tem 4 saídas de ar, este acabamento em 2 cores, que eu mostrei que ficou muito elegante. E vamos falar um pouquinho daqui. Quando você acelera o carro fecha automaticamente. E agora aparece uma luz amarelinha mostrando que fechou, que não tinha antes. Aqui você pode desativar o controle de estabilidade. Aqui você pode ativar ou desativar os sensores, aqueles laterais, quando passa a moto ou você passa algum obstáculo por perto, ele acende. E aqui é o Parque Assist, que quando você está andando, você para entre uma vaga e outra, ele acha o tamanho da vaga e ele estaciona, tanto perpendicularmente como paralelamente, tá? Aqui então, outra coisa legal que eu quero mostrar. Esse espaço aqui é para carregar o celular, é um carregamento feito por indução. Como o meu celular é grande, tenho que achar o ponto certo, ó lá. Carregado, ele está carregando. Eu consegui colocar assim também, mas não é sempre que dá certo nessa posição. Ele tem que estar, você tem que achar o ponto certo para carregar. Vamos falar um pouquinho da transmissão. A transmissão é automática de 6 velocidades. Então ele tem a função Park, Ré, o neutro e o Drive. E a função Low, para que ela serve essa função? Quando você está fazendo uma subida que te exige muito do carro, que exige força do carro, esta função Low te traz essa força, porque ele trava na segunda marcha. E em descidas muito ríspidas também, muito íngremes, também ele te ajuda, porque ele funciona como um tipo de freio. Se você pegar uma descida, por exemplo, uma serra, e você for só usando o freio, pode acontecer aquilo que chamam de fading, o que é? O superaquecimento do sistema, e o freio para de funcionar. Então isso é uma forma de te ajudar a segurar o carro. O freio, a alavanca de freio é essa daqui com essa ponta cromada. E aqui ele ganhou um porta-treco, que eu vou mostrar para vocês, que tem uma função bem interessante. Se essa chave aqui, por exemplo, acabar a bateria, você consegue abri-la, tirá-la daqui, e você coloca esta parte aqui dentro, lá no fundo, e você consegue ligar o carro. Ele demora um pouco mais, mas você consegue ligar o carro da mesma forma. É uma função bem legal. E a direção elétrica. Mais uma novidade que vem nesse carro é o app Mais Chevrolet. Você baixa no seu celular e através dele você consegue ter uma série de informações sobre o seu carro. Facilita muito, inclusive, você controlar a climatização do carro através do seu app. Você pode, pelo app, ligar o carro e deixar ele já esfriando para quando você entrar. Legal, né? Aqui agora a gente tem também a câmera de ré, que eu falei para vocês lá atrás. Tem os sensores e a câmera de ré, uma câmera muito boa que também não tinha antes. E aqui as linhas de aproximação do obstáculo, então facilitou muito, né? Aqui este multimídia permite parear até 2 celulares por Bluetooth. E o Wi-Fi tem uma coisa legal também, que ele funciona até 15 metros de distância do carro. Então te dá uma gama bem grande de espaço para você poder usar o Wi-Fi, mesmo não estando aqui colado no carro. Se de repente acabou seu Wi-Fi, está sem sinal, você pode pegar o sinal através do seu celular do carro até 15 metros de distância. Outra mudança também foram os airbags. Esse carro tem 6 airbags.
2 na frente, 2 laterais e 2 de cortina. Então o quesito segurança também mudou bastante. Vamos lá conhecer o motor do carro agora, que também foi uma grande mudança. Agora vamos lá a grande mudança do carro. Motor 1.0, motor 1.4. Este motor antigo, 1.4, ele tem 106 cavalos de potência e no álcool. E eu vou falar para vocês que o consumo médio desse carro é entre 5,5 e 6,5 com muito cuidado na cidade. Este carro ganhou um motor 1.0, 3 cilindros, 116 cavalos de potência, 16,3 kgfm na gasolina e 16,8 kgfm no álcool, a 2.000 RPM. A velocidade máxima informada é de 187 km por hora e de 0 a 100 ele faz em 10,1 segundos. Vocês viram lá dentro o consumo que eu estava fazendo na cidade de 7,5. A Chevrolet informa o consumo desse carro a álcool na cidade 8,3 km por litro e na gasolina 11,9 km por litro. A mesma informação para a estrada, no álcool 10,7 km por litro e na gasolina 15,1 km por litro. O que eu quero falar com isso para vocês? Que mesmo com a mudança, com o downsizing, com o motor menor, ele é um motor turbo. Portanto, eles conseguiram mais potência, um torque mais alto em relação a isso e um carro mais econômico. Uma evolução muito grande em relação à geração anterior. Outra coisa que ele ganhou é esse revestimento acústico, que não leva para... Ele absorve todo o ruído do motor e as trepidações. Normalmente, o motor 3 cilindros trepida um pouco, exatamente por ser número ímpar, toda a cilindrada ímpar, mecanicamente trepida um pouco, e a função disso daqui é absorver todo o barulho, coisa que vocês podem ver que nesse daqui, mesmo sendo LTZ, não tinha. Agora vamos dar uma volta com o carro para a gente sentir. Viemos para a estrada para vocês sentirem um pouco como o carro se comporta. Ele tem algumas diferenças em relação ao carro anterior. A estrutura foi reforçada e usa 17% a mais de aço de alta resistência. Isso faz bastante diferença na dirigibilidade. Os amortecedores ganharam carga adicional. E todos os Onix vêm de série com controle eletrônico de estabilidade e tração. Isso faz bastante diferença. Agora nós vamos dar uma aceleradinha. Como este motor é turbo, eu quero ver se vocês conseguem ouvir o desempenho dele. Assim que você pisa, ele responde imediatamente, diferente da versão anterior, que tinha um gap aí, ele demorava um pouco para responder. Vocês podem lembrar que há pouco tempo atrás, ou no fim do ano passado, foi lançado antes desse Onix Hatchback, o Onix Plus, e ele deu uma série de problemas de incêndio no motor. Parece que era alguma coisa ligada à faísca da injeção eletrônica. Importante saber que isso foi consertado antes do lançamento desse carro. Todos os carros que apresentaram defeito, foi feito um recall e foi consertado em todos os carros. Então a GM conseguiu eliminar esse problema e lançar com tranquilidade esse carro. Tanto que no Latin NCAP, que é o órgão verificador de testes de colisão de segurança, ele recebeu 5 estrelas, nota máxima. Diferente do que acontecia lá atrás quando foi lançado, que ele chegou a ter 0 no Latin NCAP. Então, uma grande diferença. E eu quero falar para vocês, na estrada, muito, muito confortável. Vamos falar um pouco sobre a linha, como é que ficou. Hoje, eles têm de entrada, a GM tem de entrada o Onix manual, que custa R$ 56.290. É na versão manual, obviamente, de 6 velocidades. E tem a versão LT, LTZ e a Premier, que é essa que a gente está dirigindo. Essa custa a partir de R$ 77.090. A partir de por quê? Porque tem alguns opcionais, como eu mostrei para vocês, que podem ser colocados. Como aqueles lá na frente, todos os sensores, esse controle de alerta de ponto cego aqui, que a gente vai mostrar já já, que não é no vidro do espelho, é na lateral. Achei muito legal, porque você vê rápido quando ele acende amarelo. Então tudo isso muda um pouco o preço do carro, mas a partir de R$ 77.090. Eu falei o preço para vocês e eu quero que vocês deixem a opinião aqui falando o que vocês acham. Quero fazer um comentário sobre isso, que eu acho que o Brasil está começando a ter uma visão um pouco europeia, está começando a vir um modelo europeu. Na Europa, os carros
até por uma questão de espaço, não tem mais tanto espaço para todos os carros, então não tem muito carro grande, tem carros pequenos. E esses carros pequenos são cada vez mais completos. Este Onix é exatamente, do meu ponto de vista, um exemplo de um carro completo que serve tanto para a estrada quanto para a cidade. Ele te supre de todas as suas necessidades, tem um porta-mala consistente, cabem 5 pessoas. Então é um novo conceito que eu acho que a gente está aprendendo a viver com ele e acho legal vocês fazerem essa conta e pensarem nisso. Deixem seus comentários aqui, quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom? E aí, gostaram? Muita mudança de um carro para o outro, né? Mudança de motor, mudança de design, mudança de tecnologia. Quero que você me fale aqui embaixo, deixe nos comentários o que você achou que mais mudou de um carro para o outro, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima. Tchau!